Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que está no céu, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós na nossa vida, que tem feito por nós aqui na Terra, tem nos ajudado a seguir em frente, seguir nossa caminhada, agradecer pelo dom da vida, por nos dar a vida, que através da vida que nós podemos seguir em frente, pedir a Ele e a Jesus que nos oriente sempre, não, nunca nos abandone, nos oriente, e que nós possamos hoje, através da leitura que vamos, desse livro maravilhoso de Joana de Ângeles, que vamos estudar hoje, né, que é o Homem Integral, que nós possamos aprender mais coisas novas ainda, que cada dia a gente aproveita uma minúscula parte, e juntando as minúsculas, nós fazemos uma parte grande, no final das contas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e estamos aqui, assim seja. Que assim seja. Nós estamos vendo a segunda parte, Estranho Rumos, Seguros Roteiros, capítulo 9, Ódio e Suicídio. Já vimos dia 7 de julho e hoje, dia 14 de julho, vamos continuar esse mesmo capítulo ainda. Mediante a permissão do vocabulário chulo das diatribes nas sessões de grupo, nas acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista de autorrealização da segurança pessoal. Sem discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta que dão cor, objetivo e paz à existência. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação, é extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns aos outros, agredindo graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, arremetendo contra os direitos alheios. Então, aqui fala das escolas, né, que psicologia, que às vezes preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques, das castrações mediante a permissão de vocábulo chulo, por exemplo. Então, a escola acha que é bom a pessoa extravasar. Talvez seria assim, xingar, brigar, soltar tudo que tem dentro. Acha que isso vai ser bom. Alguns falam mesmo que é importante soltar tudo que tem dentro de si.
Ou seja, se a pessoa está muito magoado, aí a escola, eles acham, esse grupo, né, acha que seria interessante, então, a pessoa soltar tudo que tem, falar, que seja, não importa o estilo que ele imprime, a sua voz, os seus sentimentos, extravasar, extravasar. Mas aqui, no final, ela fala o seguinte, que se não é recomendável para as referidas escolas a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns aos outros, agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, remetendo contra os direitos alheios, né? Aí entra aquela questão que muitas pessoas acham que a verdade deve ser sempre dita. Toda verdade deve ser dita. Então, mas que verdade será, né? Que muitas vezes é uma verdade que eu acho. Então, eu devo, se uma pessoa me magoou, para extravasar, para me curar, eu devo apelar com a pessoa, colocar tudo para fora, todos aqueles sentimentos. Pode ser que isso pode causar mais males ainda. Como fala aqui, que essa agressividade, esse ódio, né, mediante essa permissão de vocabulário chulo, de agressividade, possivelmente não vai nos elevar, né? Talvez a pessoa até se sinta mais aliviado, mas aliviado de uma forma diferente, não é um aliviado no bem, né? É um aliviado por ter sido agressivo. Possivelmente isso não vai resolver a situação. Dali, sua saída, né? Opa, cheguei de novo. Que bom, né? Que hoje o trem tá meio Escuta, pesado. ô Lalinho, você aprendeu com o Adilon, que está sempre que está saindo hoje? Ele sai. Pois é, a minha aqui, cadê o pique da internet? E aí eu tô procurando. Cadê você tá aí ainda, Maurício? Nada, tá caladinho. Aí o Tãozinho olhou, não tinha ninguém. Aí, mas eu não dei conta de arrumar, eu tive de esperar o Adriano, que ele não estava aqui. E na verdade, não era eu que não estava, é você que não estava mais, né? Pois é, eu que não estava procurando, porque. Maurício, você está aqui, ficou calado, né? Mandei o Tãozinho olhar, você estou vendo a cara do Odilon aqui. Oh, meu filho, socorro. E aí ele está passando lá embaixo, lá o que é. Nosso texto, né? O Odilon conseguiu voltar? Ele tá só de lá calado. Aí quando ele liga o som dele, faz um barulho, ele desligou o som e ele tá passando para a gente aqui as telinhas. Mas ele não vai falar, não. Vai só ouvir nós. Só ouvir. Aquilo ali, aí nessa telinha agora, que ele colocou, começa assim, né? Que algumas escolas na área da psicologia preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatribes nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista de autorrealização da segurança pessoal. Então, aqui fala principalmente das sessões de grupo. Então, no grupo ali, para se curar, aí começa a soltar toda a carga de ódio que tem por meio de palavras. E aqui ela vai comentando para nós que isso não é a melhor forma, porque essa repressão, né, que a gente solta pelos males que proporcionam, ela fala que menos será liberar alguns, ele fala que aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, remetendo contra os outros
direitos alheios. Então, ela nos fala sobre isso, então, que é uma forma que alguns grupos de psicologia, alguma escola coloca isso, mas ela não combate essa ideia. Eu também acho que não é certo, não, né? Porque só vai xingar e brigar só para gritar, tudo bem. Você grita, canta, mas xingar não. Aí, Você pode até gritar, mas palavras que não magoam o outro, né? Que não pode machuca o gritar, outro. cantar, falar coisa mais construtiva, mas já xingar, aí já passou pro lado errado, né? Porque Né? enquanto você está espairecendo, fazendo aquele barulhão lá, que a Xuxa mesmo falava, diz que lá no programa dela tirava todas as tensões, gritando com os baixinhos. Mas ela gritava, ela cantava, mas nunca xingava, né? Pulava, Sim. dançava, mas nunca xingava de jeito nenhum. Eu acho que o certo é esse, essa terapia está muito errada, né? Essa terapia é meio mais complicada, né? Então, não é. Eu acho que o correto é a gente resolver as situações entre nós, mas a gente. Porque nunca a agressividade vai ser uma boa ideia, né? A agressividade nunca vai ser uma boa ideia para nós. A mesmo que nós colocamos vocabulário chulos, né? Acusações, cada um acusa o outro, eu começo para resolver o meu problema com você, aí numa reunião eu começo a brigar com você, falar que você que errou por causa disso, você vai falar que não, Maurício, você que errou por causa disso. Isso não vai levar a lugar nenhum. À medida que nós vamos nos acusando, não vai resolver a situação. Para resolver, vai ser uma conversa amigável, né? Aí resolve, mas amigavelmente. Não ou chamar lavar roupa suja. O lavar roupa suja talvez não seja a melhor solução. O Odilon não quer participar, passa para outro, né, Odilon? Aí na outra planilhinha vem o seguinte: a sociedade considerada como castradora marcha para terapias que canalizam de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando ao suicídio. Olha, que é bem interessante, que o ódio, se ele não for cuidado, por isso que é importante que é importante a gente cuidar bem do ódio, porque o ódio pode nos levar ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial, falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo. O suicídio é o próximo passo, seja através da negação do viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Olha, quando ele fala que a indiferença pela vida é o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo também, né?
tudo isso disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio de interromper o ciclo existencial. E acho que um dos passos grandes é de chegar ao suicídio é indiferença pela vida, né? Então, se a minha vida, se eu não dou valor da minha vida, aí vem o ódio pelas coisas, por mim, pela vida, por tudo que está próximo de mim. Então, às vezes eu posso chegar, às vezes, com isso tudo, eu chego a ponto, não, eu vou realmente tirar a minha vida. E também, Maurício, não é só o ódio da pessoa em si que faz ele chegar ao suicídio. Ódio, indiferença, todas essas coisas más de pessoas que rodeia, pode fazer também, não é só o dele. Às vezes ele não tem, mas ele sente o ódio do outro e já começa a se sentir que aquele trem ali não está dando certo para ele. Então, não tem conhecimento, acho que morreu, acabou, então vamos tirar a vida e pronto, porque acaba o sofrimento. Porque você sentir indiferença de alguém não é fácil. Você sentir a indiferença, sentir, às vezes, o ódio de outra pessoa, eu acho que deve ser horrível. Então, isso deve também levar a suicídio de outrem, não da pessoa própria. Porque, na verdade, o suicídio, que geralmente nós não temos ódio por nós mesmos, né? Nós não temos ódio por nós, não. Nós temos ódio em geral, ódio de muita coisa, né? Então, o ódio é esse sentimento agressivo que vem em nós. E esse sentimento agressivo, ele é um caminho que fala, né? Um caminho para chegar ao suicídio. Aqui fala o seguinte: o ódio pressiona o homem, ela fala, né? O ódio pressiona o homem que se frustra, levando ao suicídio. Então, pressiona a gente, e se eu tenho ódio no meu coração, né? Que o ódio não significa ser ódio por alguém especialmente, mas pode ser o ódio que está aí no meu coração. Então, se sente ódio de muita coisa, ódio pelo vizinho, ódio pelo colega, ódio por uma pessoa que às vezes te cortou no trânsito, ódio pelo patrão que não te deu aumento e te dá chamadinha todo tempo, que não é agradável para a pessoa, né? Ódio pelo funcionário que seja de escala mais inferior, né? Que deveria obedecer às ordens, mas não obedece, o cara tem ódio. Então, o ódio ele tem uma escala muito longa, né? Porque aí o coração que tem ódio, ele não é um ódio só por uma coisa, mas é um ódio, né? Porque esse ódio pode ser direcionado em vários pontos, né? Direcionar para outro e aquele outro pode cometer a consequência, né? Porque já vi casos de pessoa que sentiu indiferença, que sofreu abandono, que suicidou-se por abandono de outra pessoa. Porque ele não odiava, mas a pessoa odiava e abandonou, né? Então, outro que foi a causa do suicídio. Não foi ele sozinho que pensou lá, não, eu estou ruim demais, odeio, e eu não quero essa vida, e vou. Não, estou sofrendo, tem alguém me fazendo isso, me fazendo aquilo, e eu vou parar com isso agora. E para. Não sabe nada, vida, né? E a vida continua. E aí... E a gente sempre fala, Lani, que Francisca Odilon, nós estamos comentando quando você fala de suicídio, ninguém quer suicidar. Uma pessoa que suicida é uma pessoa que está passando por muitas dificuldades. Ele está passando, aí ele não tem força suficiente
enfrentar, né, É. essa vida, e ele acaba optando por, enganosamente, né, por cessar a vida que não. E diz que a pior decepção do suicida é que quando ele se mata, ele percebe que não conseguiu se matar, que está É. vivo. Depois que eu morrer, mas não tem jeito mais, né? Não Se tem morrer, mas jeito. não morre. E o pior é que além ele não conseguiu se matar e o sofrimento aumentou em vez de É, reduzir. Como ela falou aí, o desprezo das pessoas pelaquela pessoa, olhar com aquele desprezo, falar com a palavra que machuca muito, isso leva a pessoa ao suicídio mesmo. Fazer besteira por causa desse suicídio, por causa desse olhar dela, esse desprezo dessas coisas, acha que é melhor do que os outros, que é ela. Mas, às vezes a gente nunca sabe quando precisa de outra pessoa, né? é bem que os outros não levam em conta, né? É, Sim. Então, Verdade. um tem que estar ajudando o outro. Tem que ter, é. ter sempre um intermédio no meio. Tem que ter uma pessoa para intermediar. Às vezes ele diz assim, de meu filho, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, eu acho que eu não tinha mais nem endereço de vocês, não sabe? Isso é difícil, mas não precisa a gente olhar com desprezo, né? Você já leu aquele livro Reconciliação? Não. É um livrinho pequeno. Eu tô usando audiolivro, que eu não enxergo, mas é um Uhum. livrinho tão bom. É uma criança que o pai não gosta da criança. Vai É, ter que mata ele. é, Aí ele para reconciliar com o pai, ele nasce filho do pai dele, porque o pai dele mata ele e a mãe. E uhum. aí ele volta, porque aí o pai dele casa com outra mulher, ele volta filho do pai dele com outra mulher. Aí o pai dele ama ele de verdade. E aí ele morre com 16 anos, e ele vem fazer a reconciliação do pai com as pessoas que ele já fez mal. É um livro muito bonito, e é facinho de você. É só procurar reconciliação no, Uhum. no YouTube, aí você acha. Eu É vou bom procurar, de quando ler. tiver a coisa dos livros aqui, eu vou procurar ele. É um livrinho bom que dá muito, muito entendimento para a gente. E quando você fala questão de suicídio, é muito interessante a gente observar as pessoas que estão ao nosso derredor e ver as características. Muitas pessoas têm características de suicídio e que a gente poderia fazer alguma coisa, né? E eu Os falar É, jovens, alguma coisa. irmão, é que os jovens de hoje, eles estão com a mania, agora eu não sei se ainda está, mas na época que o Adriano Augusto era jovenzinho, de 13 anos acima, datado de automutilação. Eles se machucam, né? Ele tinha essa Sim. automutilação. E por causa dele ser bipolar e ter TDAH, ainda ajudava mais. Teve uma vez que ele cortou na perna com a machadinha, aí o doutor mesmo falou o jeito que ele pegou a machadinha e cortou. Falou assim, isso aqui foi ele mesmo que cortou. Aí depois ele confessou que foi ele. Aqui, pouco para baixo do joelho, do lado de dentro da perna, foi no osso. porra. Deu dar conta demais da conta. E ele se automutilava. Mas aí ele falava, direto ele falava em suicídio. Aí o psiquiatra falou assim, não, pode ficar tranquila. Quem fala não faz. Os suicidas, raramente eles falam no suicídio. Só que, Mas só, tem só pessoas só que que não falam. segundo segundo muitos estudiosos do suicídio falam que isso não é verdadeiro, é mito. Eu vou assim, Então, raramente fala. Quem fala as não tem pessoas que perigo. falam, então o médico, ele pensou de forma, ele falou uma coisa talvez nem tão acertada, porque quem fala também pode chegar ao suicídio, então tem que ter cuidado. Aí depois que ele ficou mais adulto, ele parou com isso. Eu não falo mais. Sempre É só perigoso. na pré-adolescência e adolescência. Aí a Ana Laura também, da Fernanda, ela se automutilava, cortando com lâmina o braço. Cortava tudo. Aí falava, sempre falando em suicídio também.
Mas depois ficou mais adulta, também parou, largou. Superou, né? A A irmã da Fernanda, Estela, a irmãzinha da Estela, ela está com 13 anos hoje. A Renata disse que foi, entrou no quarto e ela estava trocando de roupa para ir para a escola. Aí ela quase morreu de susto. A parte da frente dela assim estava toda cortada. Porque ela cortava só onde ela tampava com roupa. Ela não cortava antes. Mas ela quase morreu de pensar nisso, de ver a menina toda machucada. Aí levou no psiquiatra, mas até hoje a menina está assim retraída ainda. Mas não fala em suicídio também, não. Essa não fala, não. A Ana Laura Modriano Augusto falava. Agora ficou adulto, fala mais não. Graças a Deus. Largou de suicidar. Tem que fazer suicídio igual o Didi Mocó. Pega uma mão do lado de cima dos dentes, outra pro lado de baixo e rasga a boca. Assim é o suicídio dele. Vou suicidar. Você lembra, Maurício, o suicídio do Didi Mocó? Eu lembro. Uma mão por cima e outra por baixo da boca, se rasga. Estou suicidando, vou suicidar. Não, tá bom, vai. é essa, né? Ele É, não faz brincadeira. Mas isso então, é no um caso nosso tempo, seríssimo, seríssimo. Lá no nosso Varjão tem tempo, uma rua, tem uma tal de Rua 15 de Novembro, que só que eu sei já foram, acho que 5 ou 6 suicídios, só nessa rua. Essa rua lá é uma ruazinha de suicídio. E não é só criança nem jovem, não. Gente adulta. Teve uma tem muito senhora caso com de suicídio 70 hoje, anos que se suicidou. está tendo muito caso de suicídio em idosos também, né? É, essa por causa do namorado dela. Uma velha de uns 70 anos. Tinha um namorado e o namorado foi embora, não quis ela mais. Ela morreu. Meu Deus do céu, tadinho. Outros têm uns caprichos, né? Cada um. Né? A Fernanda é um jeito, assim, que ela não gosta de ficar só, sabe? Que tem medo de fazer alguma coisa. Pois é, mas tudo isso passa. É só a idade. Passa, tudo passa. A gente tem que Bom, sentar e gente, explicando para os nossa novinhos. tempo já está mais esgotado, aí vamos começar a nossa oração agora, tá? Odilon, pode parar naquele mesmo. Aí agora a gente vai fazer a nossa prece, porque já falta pouquinho tempo para as 20, para as 21, né? É o tempo de nós fazermos a nossa prece. Vou fazer assim, na linha, você quer começar para nós? Você começa para nós. E você termina. Depois a Francisca e eu encerro.